Então, Liz, a gente chegou na sessão 5 e tá passando bem rápido, né? E é a sua favorita. E o título dessa é Intimidade. Mas se quer saber, o título verdadeiro é Sexo. Então hoje nós vamos falar sobre sexo. É intimidade. Eu adoro falar com você sobre sexo. Adoro fazer sexo com você. Eu também adoro fazer sexo com você. É incrível. Tá bem, então, mais de 3 décadas a gente se casou. Foi. E nós dois trouxemos desafios particulares para nossa cama que achávamos que o casamento ia consertar. E percebi que muita gente pensa que assim que se casarem, tudo vai ser corrigido. Qualquer coisa que tem sido um vício, qualquer coisa que tem sido um desafio, só acham que casar é como naquele dia que falam os votos, tudo é consertado. Mas não foi isso que aconteceu comigo, não foi o que aconteceu com você. E, de novo, vamos ser bem francos, vamos ser honestos mesmo, vamos dar fatos para vocês, não vamos dar detalhes porque nossos filhos estão aqui, mas a gente quer revelar coisas porque a gente vive num mundo e numa cultura agora que não pesa bem as coisas, não pesa o custo, não entende que as escolhas que faz quando você tem 20 ou 25 vão te afetar quando você tiver 40 ou 45. E para mim isso veio de casa quando eu me tornei uma cristã. Eu cresci numa família que me falava que o sexo era reservado para o casamento, mas eles não me falavam o porquê. Só ficavam, não faça isso, e eu estava fazendo todo o resto que me diziam para não fazer. Então, eu era uma garota da faculdade. Eu lembro que eu decidi ser responsável com o meu comportamento sexual. Então, eu tratei de usar métodos anticoncepcionais. Eu cuidava disso, da minha fraternidade. Eu era tipo a santa patrona dos anticoncepcionais da minha fraternidade. E nunca imaginei que as minhas escolhas sexuais, que achava que eram tão libertadoras, voltariam mais tarde para me prender. E quando eu fui salva aos 21 anos de idade, eu lembro que você e eu estávamos conversando e você orou comigo. Eu nasci de novo, preenchida pelo Espírito, curada no nosso primeiro encontro. E você disse, você é cristã. E eu disse, eu estou tão feliz por ter tido moral. Agora, por que eu disse uma coisa tão idiota, eu não faço ideia. Até porque eu não entendia moralidade e santidade. Eu pensava que dormir com pessoas que se ama significa que você tem moral. Então eu falava, eu dormi com pessoas, mas eu só dormi com pessoas que eu amava. As minhas irmãs da fraternidade dormiam com os caras na primeira noite. Eu esperava amá-los para eu dormir com eles. E aí eu lembro que você disse uma coisa mais tarde, quando a gente começou a sair. Você disse, eu tô tão feliz que conseguimos nos guardar. E eu olhei para você horrorizada, sabendo ali, de repente, que as consequências das minhas escolhas privadas estavam, na verdade, afetando a sua vida. E eu lembro do dia em que eu sabia que a gente estava avançando para ser mais do que amigos e você ia me pedir para dividir a vida com você. E eu sabia que eu tinha que te contar a verdade. Eu sabia que eu tinha que te falar, me desculpa, eu não entendia, eu achava que era moral, mas agora que eu li as escrituras, lembrem-se, quando eu fui salva, eu pensava que a pureza está próxima da santidade, era uma escritura, eu nem conhecia uma escritura. Você procurava o livro de Paulo. Eu passei a noite toda procurando pelo livro de Paulo, então eu não tinha nenhum modelo cristão de referência, nenhuma referência de nada, intimidade. E eu lembro de sentir como se não merecesse você. Sentir que eu não tinha comprometido aquela que tinha sido a oportunidade mais preciosa de construir a minha vida com um homem que se importava comigo, que amava Deus, que colocava o nome de Deus nas frases, porque eu costumava sair com caras que falavam, ei, você, esse tipo de coisa aí. E eu disse, eu não mereço isso, você merece mais. E eu lembro que eu fui caminhar pelo Parque Fairfield, em Dallas, e pelo Lago White Rock. E eu supliquei a Deus e o arrependimento, o arrependimento que eu senti. Agora eu sabia que eu tinha sido perdoada, mas o arrependimento... Muitas pessoas não entendem que você vai fazer escolhas, que Deus vai te perdoar, mas isso não quer dizer que não tenha consequência. Quando os meus filhos eram pequenos, eles iam jogar bola dentro de casa e eu dizia, não joguem bola. E eles jogavam bola e um vaso quebrava e eles falavam, desculpa. E eu dizia, eu também sinto muito, mas vocês vão ganhar dinheiro suficiente para substituir o vaso. E eles falavam, achei que você tinha me perdoado. E eu ia, a gente perdoou, mas consequência diz
que vocês vão substituir o vaso. E não era como se eu pudesse substituir a minha virgindade, mas eu precisava ser capaz de te contar a verdade. E eu lembro de ir até você e, por alguma razão, você olhou para mim naquele dia e você estava assim. Eu estava mesmo orando por você e eu senti o Espírito Santo me dizer para te falar que se um homem está em Cristo, ele é uma nova criação. Eis que todo o antigo se foi e eis que todas as coisas se tornaram novas. E você disse, é como se... Eu sei que nós dois somos virgens, mas é tipo assim, se você não fosse mais virgem, é como se você fosse virgem. Eu olhei para você e estava assim, ai meu Deus, eu acho que eu vou vomitar. E eu olhei para você e disse, tá bem, eu preciso te contar uma coisa. E não é exatamente isso, desculpa, eu não sou. E você olhou para mim e eu lembro que você me segurou nos ombros. E você me olhou nos olhos e disse, se Deus te chama de virgem, quem somos nós para te chamar de uma coisa diferente? Eu lembro que naquela hora você mandou embora toda a minha vergonha, mas eu também lembro que eu despertei a minha sexualidade no âmbito da luxúria e não do amor. Então quando eu entrei no casamento onde eu queria amar, eu não sabia como fazer tudo isso, porque eu sabia que era errado e de repente era bom, era santo. Eu lembro que eu tive que deixar Deus curar mesmo essa área da minha sexualidade no reino da luxúria, para que eu pudesse despertar como amor. E aí você teve os seus próprios desafios. Eu me guardei para minha esposa, mas só que não me guardei tanto assim, né? De acordo com Jesus, eu era imoral, porque eu estava ligado à pornografia. Então, eu levei isso para o nosso casamento, achando que o casamento ia consertar isso em mim, mas ele não consertou. E... sabe, mesmo que eu tivesse me guardado para minha esposa, isso afetou a nossa habilidade de realmente curtir um ao outro na cama. Então, eu, em primeiro lugar, acho que são 3 casamentos, não é? E eu acho 3 casamentos? Que a gente... Quantas vezes? Vem cá, quantas vezes você foi casado? Tem alguma coisa que eu não sei? Pois é. Eu me sinto melhor agora. Nos primeiros 3 anos do nosso casamento, isso foi um grande problema na minha vida. E, sabe, me casar e ter uma esposa espetacular, e olha, eu ainda acho você espetacular. Obrigada, querido. Não consertou nada. E aí eu pensei assim, tá bem, isso é um problemão de verdade. Então, em 1984, eu estava dirigindo um carro da igreja e levando um dos maiores homens de Deus da minha geração, Lester Sumrall. E eu me lembro... Que era conhecido pela libertação. Exatamente, pela libertação. Aí eu me abri com ele, disse, Dr. Sumrall, eu estou viciado em pornografia, luxúria, masturbação. E ele disse, para com isso agora mesmo, rapaz. E eu disse, tá bom, vou parar. E perguntei, o senhor pode orar por mim? E ele orou por mim e eu lembro que nada aconteceu. E isso foi no outono de 84. E eu pensei comigo, tá, então encontre outra pessoa que tem um dom mais forte para libertar pessoas, mas não tem mais ninguém além dele que seja tão bom. E eu pensei que eu devia... E eu lembro que ele te disse, você sabe quantos jovens me contam que estão lutando contra a mesma coisa? Foi em 1984. Outono de 84. E aí, na primavera de 85, eu lembro que outro homem que a gente respeitava muito, um ministro, me emprestou o apartamento por 4 dias e eu fui e jejuei e orei por 4 dias. Eu virei para Deus e falei, não, peraí, eu tenho que confrontar essa coisa. E eu me lembro que fiquei totalmente livre em 6 de maio de 85. Eu guardei a data e eu lembro de tudo. E eu lembro que eu estava confuso, Lisa, porque tinham passado alguns meses e eu estava andando na liberdade e eu preciso falar mais sobre isso, tá legal? E eu disse, Deus, eu não entendo, por que eu não fui libertado quando o Dr. Sam Brown orou por mim? Por que só foi 9 meses depois e Deus mostrou a minha vida de oração e minha oração era sempre assim, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. E ela foi tão focada, eu estava preocupado que aquele pecado fosse me afastar do ministério. Mas então, uma mudança real começou a acontecer. Eu comecei a rezar assim, Deus, quero conhecê-lo, quero conhecê-lo, quero conhecê-lo. Não deixe que nada fique entre você e eu. E o Senhor me mostrou em Coríntios 2, versículo 7, que o sofrimento mundano leva a quê? O sofrimento mundano leva à morte e também à condenação. Mas o sofrimento em Deus leva à salvação, que é a libertação. Enquanto o sofrimento mundano diz, o que vai acontecer comigo? Eu não vou servir no ministério? O que isso vai me custar? O que isso vai me custar, exato. O sofrimento em Deus diz, estou machucando o seu coração e não quero mais fazer isso. E Deus me mostrou que, por causa disso, eu me apresentei para a libertação. Agora, o que é interessante é que
nossa relação sexual começou a ficar muito melhor, mas eu percebi que eu tinha que me obrigar a rejeitar a pornografia e a luxúria alguns anos depois daquilo. Mas antes da minha libertação, eu não tinha força para isso, sabe? Era como se ela tivesse poder sobre mim. E é sobre isso que temos que falar hoje. Mas aí depois daquilo eu tive força para pelo menos rejeitar. E eu percebia que a minha cabeça virava. E eu ficava, ai meu Deus, era o inimigo tentando me puxar de volta. Acredito mesmo nisso. Mas o que aconteceu foi que depois de alguns anos, a minha mente foi renovada e o meu coração entendeu. Porque o que aconteceu foi que eu comecei a ver essas garotas na pornografia como, olha, elas são seres humanos, né? Elas não são objetos sexuais, elas são a filhinha de algum pai por aí, elas são feitas à imagem de Deus. E agora, honestamente, eu posso dizer e eu posso garantir a todos os homens que estão vendo isso aqui, eu tenho repulsa por pornografia. Tô falando sério, se aparece uma coisa pornô na minha frente, eu fico tipo... E para chegar a esse ponto, levou mais alguns anos para me livrar de tudo aquilo, sabe? E aí o que eu não percebi foi que na nossa cama as coisas começaram a ficar incríveis. Tudo que um dia eu havia só fantasiado estava acontecendo lá na minha frente, na minha cama, mas não era estranho como se fosse um tipo de fantasia, se é que você me entende. Então, sério mesmo, hoje em dia muita gente está se enganando porque ao invés de terem uma relação maravilhosa, se envolvem com pornografia. E mesmo assim, o que é interessante é que mais e mais eu tenho falado com mulheres e elas me contam que, na verdade, elas têm conselheiros de casais cristãos que falam que os dois podem ver pornografia juntos. E eu fico horrorizado com isso. E que isso vai aumentar o interesse sexual de um pelo outro. E eles são conselheiros cristãos? Conselheiros cristãos. Tá Posso dar as estatísticas? Beleza, então aqui vão as estatísticas. Se preparem, porque isso é uma doideira. Existem 430 milhões de sites de pornografia na internet. Sabiam? Isso quer dizer que existem 32 mil potenciais casos de adultério a cada 30 segundos. Agora, quando eu falo atos de adultério, é sério, porque Jesus disse: qualquer um que só olhe para uma mulher com luxúria já cometeu adultério com ela em seu coração. Então não são atos de adultério, é adultério mesmo. Eu não ligo se é um ato de adultério ou se é adultério. O adultério é uma palavra que eu não quero na minha vida. Porque, saibam, o adultério destrói a mim. Porque a Bíblia deixa bem claro que todo pecado resulta em algum tipo de consequência fora do seu corpo. Mas só os pecados sexuais são pecados contra o nosso próprio corpo. Então, é por isso que tem uma linha tríplice em você: espírito, alma e corpo. Outros pecados podem estar só no corpo ou só na alma, mas esse aqui se entrelaça em todos os três âmbitos. É muito Vamos ler intenso. isso em Coríntios 1, 6, 18. Ou então... não, pode ir, pode ir. Bom, eu quero mencionar de novo aquela citação. A gente nunca teve uma geração que fosse mais sexualizada do que nesse momento. Só que tem menos amor sendo feito e bem mais luxúria. E a luxúria está corroendo a intimidade. Vocês ouviram o que o John disse sobre quando fomos capazes de deixar de lado as outras coisas, como isso nos permitiu fazer amor melhor. Deixou ele incrível. Porque e uma coisa que eu quero dizer é que isso não é sobre a sua aparência ou o que você vê, é quem está com você. Você está com alguém que daria a sua vida por você. Você está com alguém que está dando à luz a filhos por você. Você está construindo um legado sexual. E a gente tem que entender que o mundo está dizendo, sabe de uma coisa? Tira a roupa. Tira tudo enquanto você é jovem. Vai ficar ruim. Para ser honesta, estamos nos nossos 50. A gente curte mais o sexo agora do que quando estávamos pelos 20. Agora. E essa é a verdade diante de Deus. A gente está mais tão feliz que não tem mais 20 anos. Outro. Somos mais abertos um com o outro. Então tudo que é melhor veio depois de você. E o pior está, na verdade, antes de você. Eu lembro quando o Edson estava na lua de mel, eu mandei uma mensagem, eu não sei se ele vai lembrar disso. Esse é o pior sexo que você já fez, porque não tinha tanta pressão neles, tinha tanta pressão, você se casa é baseado na performance agora. Você se casa, todo mundo está olhando para você e as pessoas estão dizendo que sabem o que vocês estão fazendo, quer dizer, você só se sente assim, ai caramba, o que é isso? Eu lembro que a gente estava no aeroporto e eu estava assim,
para de falar para as pessoas que a gente está casado, eles vão saber que a gente fez sexo à noite, mas que coisa, olha, quer dizer, isso era tão estranho e tão desconfortável e não é para ser desse jeito, e na verdade é para ser uma coisa em cada ato. Dá mais honra pro seu casamento, dignidade pro então seu ele casamento. Gosta disso. Ele ama. Ele ama. Ele criou isso. Ele que criou. Mas tudo o que Deus faz, Satã perverte. Isso. E aí ele inverte isso para nos pegar em vez de intimidade, para nos levar à separação e a dizer, você não é suficiente, ou você sozinho não é suficiente. Preciso de você com Viagra, ou preciso de você com um brinquedo sexual, ou preciso de um vídeo, isso. ou eu não sou suficiente para você. Então o que acontece é que começa toda essa comparação e contraste entre a fantasia e a realidade. A verdade é que estávamos bem mais bonitos pelados nos nossos 20 do que estávamos nos nossos 50. Mas a gente com certeza se diverte mais pelados aos 50 do que se divertia com 20. Então, e uma das grandes razões é que isso seja positivo. A gente estava sob pressão da nossa cultura. Porque a cultura diz que você tem que mandar bem, aí você encasqueta com isso. No meu primeiro ano de casamento com a Lisa, eu achava que eu tinha que mandar muito bem. E agora eu não tenho que mandar bem nada. Não tem nenhuma performance. Não, você aqui. Tem que mandar bem. Claro eu só tô brincando. Tem uma performance. Você manda bem. Você é incrível. Bom, em outras palavras, é por um desejo de amor. É por um desejo de, caramba, eu tô tão apaixonado por essa mulher. A Liz é a única mulher que eu quero na minha cama. Mas a gente tá fazendo o que a gente foi criado para fazer um com o outro. Isso. Não é performance. É uma expressão. Uma expressão completa. Espírito, alma e corpo. Do meu amor pela Liz e do amor dela por mim. Então a performance agora não é a coisa mais importante que você fica pensando naquele momento. E para ser sincero, quando eu vou para a cama com você agora, o meu objetivo número 1 é garantir a sua satisfação. E ao fazer isso, eu me sinto satisfeito também. Porque eu acho que todo homem, quando ele está na cama com a sua esposa, devia ter esse objetivo. E por causa disso, eu acho que tem que ter comunicação sobre o que vai acontecer nessa cama, entendeu? Porque, olha, existem coisas com as quais uma pessoa talvez não esteja confortável e a outra quer muito aquilo, mas se o seu cônjuge não estiver confortável com aquilo, pra que ficar insistindo? Ora, esse não é o objetivo? Dar para sua esposa uma experiência que seja incrível. Para mim, parece que vocês estão tentando tirar alguma coisa disso, não é? Então, quer dizer, eu acredito e tenho certeza que o sexo saudável e verdadeiro entre marido e esposa acontece quando os dois estão focados em agradar um ao outro. Isso. Se você tem um problema no seu casamento, o primeiro lugar que vai mostrar isso é a sua cama de casal. Porque é onde as pessoas estão peladas e as pessoas estão vulneráveis. Então, se tem um estresse, se tem assuntos não resolvidos, se tem falta de perdão, você tem a esposa de costas pro marido dela assim, não me toca com seu pé. Quer dizer, vai ser assim, vai ter um abismo enorme na cama. Mas se existem problemas em torno do seu casamento, pressões externas, e mesmo assim, a sua cama é um refúgio, vocês podem afastar todas essas tempestades. Tempestades do seu casamento que vão destruir esse casamento. Correto. E muitas pessoas, elas não entendem isso. E vocês estão prontos para ler em Coríntios 1, 6, 18. Na tradução Nova Vida diz, corram do pecado sexual. Na verdade, a outra versão, a NVI, diz, fujam. E a outra única vez que se lê a palavra fugir é quando fugiram de Sodoma. E fugir significa correr aterrorizado, sem olhar para trás. Fujam do pecado sexual. Com ponto de exclamação. Corram aterrorizados. Aterrorizados porque ele tem o potencial de destruir a sua vida. Ele diz, pois nenhum outro pecado afeta o corpo quanto esse pecado faz. A imoralidade sexual é um pecado contra o seu próprio corpo, que foi o que o John falou. Eu queria saber. A gente foge. Sabem, o John e ele falou sobre pornografia. Eu lembro quando eu era uma jovenzinha, eu tinha uma melhor amiga, o nome dela era Mercy, e eles moravam atrás da gente. E o pai dela tinha uma revista Playboy que seria considerada inofensiva agora, mas eu lembro que naquele espaço enorme da casa dela, de algum jeito quando eu passei a noite na casa dela, de algum jeito encontramos aquela revista e escondemos ela embaixo da camisola e corremos. E olhamos tudo. E eu lembro que isso distorceu a minha perspectiva
de 10 anos de idade do meu corpo, o corpo da minha mãe, e o que as pessoas estavam fazendo, porque as pessoas usam calças. Eu estava confusa e eu lembro que os meus pais tinham alguma coisa escondida no quarto deles. E eu lembro que eu estava cuidando do meu irmão e estava vendo TV e eu senti, você precisa ir até aquela gaveta. E eu fui à gaveta e abri a gaveta e eu senti que eu tinha que levantar aquilo e olhar embaixo. E eu achei um livro pornográfico. E eu estou falando isso porque as mulheres agora estão lendo coisas como 50 tons de cinza. E isso é pornografia. Pode não ser em vídeo, pode não ser em fotos, mas é pornográfico. E isso vai brigar com a sua habilidade de ser íntima do seu marido e de fazer conexões duradouras de vida com o seu parceiro. Porque você vai estar sempre comparando. E a comparação, como diz Theodore Roosevelt, é a ladra da alegria. Não terá alegria no casamento se tiver comparação. E é muito danoso, sabe? Porque estão dizendo por aí que os homens jovens agora estão tendo que usar Viagra, pelo fato de que eles ficam condicionados pelo sexo de papel ou pelos vídeos de sexo que eles encontram e assistem pela internet. Eles não conseguem nem dar conta da própria esposa. E isso perturba as pessoas. A doutora Caroline Leaf, que é amiga nossa, fala que isso prejudica toda a sua mente. As pessoas estão assim, o pecado contra o seu corpo é que vocês estão literalmente fazendo com que não sejam mais capazes de ter intimidade verdadeira. Vocês estão vivendo numa, uma realidade virtual de algum tipo. Se é que isso faz sentido. Faz. E Coríntios 6,16 fala assim, ele diz, existe mais no sexo do que só pele contra pele, porque o sexo é tanto um mistério espiritual quanto um fato físico. Deixa eu ler isso de novo. O sexo é tanto um mistério espiritual quanto um fato físico. Como está nas Escrituras, dois se tornam um. E é um fato. Um fato científico. Se você dorme com alguém, você dorme com todo mundo com quem essa pessoa dormiu nos últimos 7 anos. Isso foi provado cientificamente. Quer dizer, que doideira que é isso? Quer dizer, quando Deus criou isso, ele disse, vou criar uma coisa prazerosa para que duas pessoas mostrem ao mesmo tempo o seu amor, ligando-as numa só carne, para que sejam um espírito, alma e corpo. E aí o inimigo se aproxima e diz, eu vou perverter isso aí. E eu vou fragmentá-los para que nunca possam se ligar efetivamente a uma só pessoa. Você mencionou pornografia e a gente ama que no Messenger a gente consegue fazer um trabalho antitráfico, mas quando você lê as estatísticas da pornografia, quando assistem pornografia, não precisa ser muito, só um pouco, começam a pensar que estupro não é mesmo que um crime e começam a olhar as crianças por uma luz diferente. Quer dizer, tantas pessoas dizem, como alguém poderia fazer sexo com uma criança? Quando você entra na pornografia, é capturado pelo pecado para fazer coisas que você nunca ia querer fazer. Que é a primeira Isso é assustador. Que as pessoas procuram na internet nos dias atuais. Em segundo lugar, vem as redes sociais. Então, em outras palavras, a coisa mais assistida, os sites mais buscados em toda a rede mundial, são os de pornografia. E quando você pensa que são 430 milhões de sites, que doideira. Então, olha só, escutem o que Provérbios diz, eu adoro isso aqui. Veja, beba das águas da sua cisterna. Ou seja, das águas que brotam do seu próprio poço. Eu adoro isso, do seu próprio poço. Percebem como Deus sempre quis que fosse a pessoa com quem você está, o seu próprio poço. Isso. Deveriam as suas fontes transbordar correntes de água nas ruas? Em outras palavras, eu pertenço a esse lugar aqui, a pessoa com quem eu estou, e ninguém mais. Percebem? Que as águas sejam só para você e nunca divididas com estranhos. Isso é muito legal. Deus está literalmente falando de nós como um só. Que sejam só para você. Nós somos uma carne. E esse é o grande mistério do qual a Bíblia vai falar. Então seja, e isso vai mostrar para vocês que não estou tirando isso do contexto, seja abençoada a sua fonte e se alegre com a esposa da sua juventude. Só para você quer dizer aquela com quem você é um só, a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios dela preencham todo o tempo de prazer e que você seja embriagado, quer dizer, Deus gosta da coisa, fala a verdade, não? Que você seja embriagado sempre pelo amor dela. Então para que você vai se desencaminhar pelo amor de uma mulher proibida? Ou então afagar o seio de uma mulher adúltera? Pois os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele vê todos os seus passos. Então entendam uma coisa aqui. Deus compreende o que você está fazendo no closet,
nos lugares escuros, quando você pensa que ninguém está olhando. Então, por que você ia querer, primeiro de tudo, causar dano a você mesmo, à sua própria união? Não estrague a sua união. Imagine que é arsênico, que é veneno. Aprenda a visão de Deus sobre isso para que você, sabe... Eu acho que às vezes as pessoas não se livram do pecado porque não entendem a gravidade dele. Então, o que a gente espera que vocês aprendam nessa sessão é que permitir que vocês sejam dados pelas ruas é um pecado muito sério contra vocês mesmos. Bom, o que é sagrado entre duas pessoas se torna poluído entre várias. Isso precisa ser guardado em alta estima, que é, na verdade, a ordem de Deus. Hebreus 13:14 diz: o casamento deve ser honrado por todos. A cama do casal deve ser mantida pura, pois Deus vai julgar o adultério e toda imoralidade sexual. E é interessante porque muitas pessoas vão pregar: a cama do casal é incontaminável. Isso quer dizer que você pode fazer o que quiser no seu casamento, mas na verdade não é uma escritura em branco. Quando você lê isso no contexto dos verbos e você lê isso no contexto das palavras, a gente meio que quebra isso. Vocês poderiam dizer que o casamento, o status de estar casado, seja mantido com honra, pertinente a ter um valor excepcional, valioso, precioso entre tudo. E que a cama do casal, uma extensão figurativa da cama para ter relações sexuais, atividade sensual, vida sexual, seja incontaminável, pura de transgressão sexual, pois Deus vai julgar a imoralidade sexual. Aquele que se envolver com imoralidade sexual, seja homem ou mulher, em alguns contextos, sendo distintos de um adultério ou adúltera, quer dizer que existe sexualmente imoral e existe o adultério. Então, vamos dizer que eu fale: bom, quer saber de uma coisa? Estamos casados e nossa cama é incontaminável. Vamos trazer a pornografia para nossa cama. Não, na verdade, a gente acabou de sujar a nossa cama. A gente quer ressaltar a palavra. A cama do casal é para ser honrada. Ela tem honra ligada a ela. Existem muitos atos sexuais agora que eu penso, isso traz honra para o homem, honra para a mulher, isso está honrando um presente, mantenham ela livre de adultério. Então, fornicação, imoralidade, homossexualidade e adultério, tudo viola o plano do Gênesis. De um homem, uma mulher, um coração que se torna uma carne. Então, Paulo falou sobre os últimos dias e que haveria uma mudança na forma como vemos o sexo. E Paulo disse em Romanos, capítulo 1, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas e até as mulheres deles trocaram relações naturais por outras não naturais. Da mesma forma, os homens também abandonaram relações naturais com mulheres, ardendo de paixão uns pelos outros. Eles cometeram atos indecentes com outros homens e receberam as penas devidas por sua perversão. Lembrem que o pecado sexual é um pecado contra o corpo. Então, desejos não naturais e atos indecentes são resultado de uma cultura que troca a verdade de Deus por uma mentira. Então, quando a gente vive em uma cultura que diz: Deus, se manda daqui, se manda daqui, se manda daqui, a gente quer inventar os nossos próprios modelos para a vida, que é a cultura atual da sociedade. O que vai acontecer é o que nunca aconteceu antes. Isso é completamente não natural. Mas o que está completamente pervertido agora está se tornando amplamente aceito. E agora acham estranho se alguma coisa é dita sobre isso. Então, a gente está à deriva aqui. Isso é a evidência externa do afastamento do coração do nosso Criador. Então, olha, eu não estou aqui para falar para vocês o que a sociedade diz que é certo ou o que é errado, e sim sobre o que o Criador originalmente pretendia para a gente. E o que é tão bonito, e tão adorável, e tão incrível, tão satisfatório, está sendo pervertido. Então agora as pessoas não podem aproveitar a beleza que Deus planejava para pessoas casadas pelo que a nossa sociedade está fazendo. E vocês podem se libertar. Podem se libertar das amarras da homossexualidade, das amarras da pornografia, podem se libertar das amarras da imoralidade, vocês podem se libertar. Mas isso vai dar trabalho, vai dar trabalho. E é por isso que Deus está assim: por favor, proteja isso. Então a misericórdia dele entra nas nossas vidas e tira o que é velho e o torna novo. E ele pode nos renovar, mas é uma coisa intencional. Vocês têm que estar assim. Sabe de uma coisa? Eu vou me agarrar nas promessas de Deus e eu vou largar essa cultura mundana. É assim, John. Eu estou consciente de que a gente vive numa cultura agora assim. Não coloque a sua culpa em mim. Eu não vou assumir essa culpa. Exato. Eu estou sob a graça, mas a verdade é que quando você começa a dizer que coisas vergonhosas não são mais, quando você começa a dizer:
Bom, eu não quero sentir vergonha, então eu vou abraçar a vergonha. Agora estão chamando o que é mal de bom e o que é bom de mal. Exatamente. Precisamos o que Deus disse que aguentar aconteceria. firme e contemplar o que Deus tem para o nosso casamento e pegar todas as coisas boas. Tem algumas escrituras aqui e outras no livro, mas vocês têm que tomar uma decisão. Você disse que decidiu que você não ia olhar mais. Então, Salmo 101:3, não vou colocar diante dos meus olhos nenhuma coisa ruim. Então, olhando para Ezequiel, Deus está conversando com ele e fala: você vai corromper a sua alma do jeito que os seus pais fizeram e cobiçar as imagens repugnantes deles? Ezequiel 20:30. Quer dizer, isso tem sido um padrão e um problema para o povo de Deus por um longo tempo. A gente sabe que quando os filhos de Israel estavam prestes a receber as promessas, sabe como Balaão os encorajou a receberem mulheres, criando uma cultura de imoralidade sexual. Porque o que a nossa cultura está dizendo vocês podem dizer que adoram a Deus, mas a gente quer que vocês ajam como a gente quer que vocês ajam, bem diferente. A gente é diferente e a gente eu não é sei afastado. do que vocês participaram no passado ou que formou a sexualidade de vocês, mas eu cheguei mesmo num lugar, o John e eu, onde a gente foi resistente, a gente aguentou firme, se deu as mãos e falamos: Deus, a gente quer honrar você. A gente quer honrar um ao outro. A gente quer fazer coisas que nos façam dizer: Deus, você é tão incrível, que nos deu esse presente. A gente quer criar uma cultura que o que a gente começou sexualmente aos 20, a gente possa manter aos 70, sabe? E a gente não quer ter que se preocupar sobre a nossa aparência ou ser rata de academia. A gente quer ser capaz de fazer isso por toda a nossa vida. Porque a gente construiu um legado. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, enfim, a gente não quer se machucar. Enfim, eu acho que a gente devia orar com certeza, pelos casais, pelos solteiros, qualquer um que tenha um desafio nessa área, pecado nessa área, tanto faz. E eu acho que... E eu adoraria que você encerrasse com aquela escritura, porque esse é o verdadeiro objetivo. Paulo disse: eu tenho zelo por você, mas ele vem de Deus. Eu prometi você para um marido, para Cristo, então eu devo te apresentar como uma virgem pura para ele. Mas eu tenho medo de que, assim como Eva foi enganada pela cobra ardilosa, a sua mente de algum modo seja afastada da sua sincera e pura devoção a Jesus Cristo. Olha... Podemos trazer essa devoção sincera e pura em Cristo para o nosso quarto. Pro nosso ele não quarto. Fica fora do quarto. Ele entra. Ele ama isso. Ele entra. Amém. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por cada pessoa que está nos ouvindo. Isso, Pai, seja pornografia, seja homossexualidade, seja adultério, seja fornicação ou qualquer tipo de imoralidade sexual. Seja alguma ferida por abuso ou estupro. ou nós vamos quebrar violações. O poder da vergonha sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Quebramos o poder da perversão sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. E falamos em nome de Jesus para que essa escuridão e essas correntes possam ser quebradas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E, Pai, nós oramos agora para que haja saúde e cura na cama do casal e para aqueles que são solteiros. Eu oro, Senhor Deus, por uma restauração da pureza, que eles possam até mesmo começar a andar como uma virgem pura e casta, do jeito que o Senhor fez com a Lisa muitos anos atrás. Faça o mesmo, Senhor, que o sangue de Jesus Cristo limpe e perdoe vocês e lhes dê uma vida novinha, começando hoje. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Pai, eu só oro por todo filho e toda filha que teve sua sexualidade despertada em meio a um pesadelo. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por você começar, enquanto eles adoram você, a cantar sobre eles e a colocar de volta para dormir aquilo que foi despertado do jeito errado. Pai, eu te agradeço por ter colocado isso para dormir e que acorde de novo no reino do amor e no reino dos sonhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.